Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Salve, salve, rapaziada basqueteira de todo o Brasil e de todo mundo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do The Block, uma edição comemorativa. Uma edição comemorativa porque do outro lado da linha nós temos o cara que se libertou do cativeiro, gente! Parabéns, ainda meu não, irmão, meu irmão. Não, ainda não, infelizmente ainda não. Ainda não, mas hoje não. Hoje mas não. amanhã. Amanhã sim. Então, meu amigo, então hoje é a sua última noite no cativeiro. Depois de muita negociação com o sequestrador, depois de 3 meses de longas negociações, Danilo foi liberto do cativeiro. Então, boa noite, meu irmão. Eu tive que... Realmente os sequestradores queriam altas quantias de Pix vindo na minha conta. O sequestrador entenda-se como empreiteiro. Então, por ele ter acabado com a minha vida, eu tive que fazer muito Pix pra conta dele. Mas finalmente me encontrei liberto. Na verdade, irmão, eu queria começar o programa de hoje falando de uma crise aí, né? E como eu estou confuso. Porque essas finais estão me deixando tão confusos quanto o relacionamento de Breno e Padre Júlio. Breno e Padre... Ah, aquele cara que casou? Sim. Pô, mano... Então, essa história não te pega? Não me pega. Não me pega. Como me que pega. não pega? Não me pega. Me pega zero, na verdade. Tu não vai me dizer que tu virou católico? Não, de maneira alguma. Não, mas eu tô andando meio chato pra algumas coisas. E aí, essa é uma história de, porra... Ninguém tá feliz com isso, tá ligado? Imagina a coitada da mulher. Eu tô. A coitada da mulher que, caralho, casou com um cara que deu pro padre. Porra, isso não é legal. Isso é maravilhoso. Não é legal. Desculpa, mas isso é ouro. Isso é ouro. Legal. Coisas que me fazem rir, por exemplo, são, pô, o que eu te mandei agora, que é a velha igual a Faustão. Porra, aquilo ali. Não, mas aquilo ali é um outro tipo de humor. Meu irmão, aquilo ali, então, mas aquilo ali não fere ninguém. A não ser a velha que parece forte, mas ela parece, não tem o que fazer. O padre tentando argumentar. Não, foram apenas 10 vezes, pô. Mas eu pedi desculpa pra Deus e tá de boa. Por que isso, cara? Que isso? Então, isso é ouro. Não, então, isso daí é muito parecido com a história que tem. Inclusive, eu acho que eu já te mandei isso. Do maluco que criou a própria igreja e tal, não sei o que. Aí ele começou a receber fiéis. E aí... João de Deus. Não. E aí, uma das fiéis falou pro pastor, né, que sonhou com ele. E aí ele falou... Uma mulher casada falou que sonhou com ele. E aí ele falou que isso foi um sinal de Deus para ele consumar o ato. Porque ele tinha visto na Bíblia que a traição era permitida. E aí, na verdade, é porque ele tinha visto uma passagem da Bíblia que dizia: pega uma mulher adúltera e a acolhe e tal, não sei o que. E ele tinha lido o seguinte: pega uma mulher, adultera e não sei o que lá. Isso é mentira, óbvio que não, é sério, sério. Eu te mando o vídeo. E ele, na hora que ele descobre isso, ele olha a Bíblia e fala: ih, rapaz. Moleque, é um dos melhores vídeos já feitos. Isso me aí ele chega, aí ele olha assim e fala: não, aí você botou uma interpretação nova, realmente. Moleque, é assim, cara, é desesperador. Pega uma mulher adultera. Por que o sexo adultera a mulher? Moleque, eu botei não, adultera do verbo adulterar, de ser adúltera, né? Peraí. É isso. Adultera, do verbo adulterar, de ser adúltera. Isso. Você botou adjetivo. Exatamente. Na mesma classificação de verbo. Exatamente. Tá bom. Exatamente. Entendeu? Vem disso. Nossa audiência entendeu. Né? Tudo bem. É isso que importa. Não, sem problema. Sigamos com o programa. Beleza, então... Porra, mas só pra concluir, então, pra gente começar na mesma página, essas finais estão uma porra. Todas as vezes que alguém falar que alguma coisa tá uma porra vai me pegar de uma forma assim absurda, porque eu amo esse vídeo mais do que tudo na minha vida. Então, as finais estão uma porra. Cara, então, vamos falar, né? Vamos falar de duas. 3, 4, 5. É verdade, né? É verdade. Porque o último foi
na terça, né? Foi Isso, terça, terça aí sexta... data do lançamento. Não, foi na quarta, sexta e segunda-feira. Quarta, sexta e segunda, verdade. Assim... É que a gente teria que falar sobre muita coisa, né? Mas, porra, a gente não vai conseguir resumir 3 jogos em um, né? A gente poderia ter lançado ontem? Poderia, mas quem ia dar atenção... A gente poderia ter gravado ontem, né? E lançado na terça, mas sem falar do jogo que aconteceu na segunda. Então, não ia fazer muito sentido. Então, por isso, o nosso The Block está sendo hoje, excepcionalmente, na quarta-feira lançado. Cara, vamos falar sobre finais, então. Por que você tá achando uma porra? Vamos lá. Cara, porque os jogos são fracos. Eu já vinha falando isso antes, que os playoffs estavam bem abaixo da média. Estavam bem abaixo da média. Os playoffs do Oeste, por exemplo, a única série que empolgou bastante foi Dallas e Phoenix. Memphis e Golden State foi mais uma série que causou mais espanto por como ela ocorreu, mais dúvidas. A principal dúvida foi, Memphis consegue jogar melhor sem Ja Morant? Tipo, algumas dúvidas, assim, mas não uma série que empolgasse. Enquanto isso, no Leste, e nós sempre falávamos aqui no programa, pelo menos eu sempre pontuei esse ponto. Pontuei esse ponto. Para pontuar. O campeão vem do Leste. Exatamente porque as equipes mais fortes estavam no Leste. Aí você viu uma série Boston e Milwaukee, a série inteira foi muito interessante, foi muito legal, muito disputada com um jogo 7 fraco. Aí série Miami e Boston também. Que foram alguns jogos interessantes, os jogos ali de meio 3, 4 e 5 fracos, para um jogo 7 catastrófico, que demonstrou não a força dos dois times, mas sim a fraqueza. Principalmente de Boston, por ter congelado nos últimos minutos. E aí chega para as finais, cara, em uma incógnita incrível, porque é o Golden State do jeito que a gente conhece, é o Golden State do Klay Thompson de volta, do Draymond Green, que sabe fazer melhor do que ninguém a Kizumba, a verdadeira bagunça, e o Stephen Curry fazendo o que sabe fazer. E o Boston vem e não traz nenhuma aparente solução para isso. O terceiro quarto, como todo mundo sabe, é dominado pelo Golden State, e aparentemente o Ime Udoka não sabe disso. Não sabe que esse quarto é determinante para qualquer tipo de jogo do Warriors. Eles fazem uma defesa excelente, mas fazem alterações no meio da partida que são de mudança completa da defesa. Muitas vezes você encontra o Marcus Smart marcando exclusivamente o Curry. Do nada, ele tá marcando o Draymond Green. Assim, eu não tô querendo, obviamente, dar aula pra um técnico da NBA. Longe de mim falar isso. Mas pra mim não casa. E quando eu vejo uma coisa dessas, causa uma certa frustração, porque você não consegue entender a lógica disso. Tem um excelente canal no YouTube, um excelente canal, mas ele é muito técnico. É um inglês até complicado, porque ele usa muitos termos do basquete em inglês, mas é Thinking Basketball. É um canal, meu irmão, espetacular. Tu ia se amarrar. E ele explica tintim por tintim questões táticas muito a fundo. E esse cara é excepcional. Ele deveria ser algum assistente urgentemente, por exemplo, do Orlando. Eu contrataria esse cara. E o cara mesmo, ele mesmo se encontra muitas vezes perdido. Porque o Ime Udoka faz tantas alterações dentro do jogo que eu acho que muitas das derrotas nessa série, das 3 derrotas, foram mais por confusões que o Ime Udoka provocou. Cara, eu tenho plena convicção disso. Acho que às vezes o Celtics paga por ter um treinador inexperiente, né? No banco. Acho que assim, é um cara que tem muito potencial, tá? Tem muito potencial, muito mesmo. Acho que ele vai ser um puta treinador da NBA. Na primeira temporada ele pegou finais, pegou um time que estava completamente desacreditado, que fez algumas trocas que ninguém entendeu muito bem, mas recebeu algumas peças, adaptou bem essas peças, fez o time jogar de uma forma diferente.
e mudou o time, mudou a cara do time. O time era outro, né? Só que durante os playoffs, a gente viu alguns sinais do velho Celtics voltando. O Celtics do ISO, o Celtics não passa a bola, o Celtics onde os jogadores tentam resolver tudo sozinhos. Ontem, então, tava uma desgraça isso. Tava um negócio assim desesperador. O Jaylen Brown e o Jason Tatum toda hora, e até o Smart em alguns momentos, toda hora pegando a bola e querendo resolver o jogo sozinhos, botar o jogo debaixo do braço e zero tranquilidade, tentando resolver, airball pra caralho, turnover que nem uma porra. O jogo de ontem, inclusive, a gente teve nada mais, nada menos do que 18 turnovers na equipe do Celtics, enquanto teve 6 na equipe do Warriors. É uma diferença absurda. E aí, às vezes a gente fala muito dos jogadores e tal, né? A gente fala de... porque o fulano de tal não tá preparado para uma final. Porque o fulano de tal é um jogador que pensa pequeno. O fulano de tal, não sei o quê. Só que eu acho que muitas vezes isso é um reflexo meio que da confiança do treinador. Eu acho que o ataque do Celtics, muitas vezes ele é tão limitado, que e eu acho que talvez isso seja um pouquinho, tipo, limitação de jogada do treinador mesmo. Ele não tem um playbook ainda um plano de jogadas bem estabelecido. E lógico, é a primeira temporada dele. Ninguém tá cobrando isso dele. Mas assim, você chegou até uma final de NBA, óbvio que você precisa demonstrar mais. Então, acho que se tivesse talvez um assistente mais experiente ali atrás dele, alguém dando um suporte ali, tivesse, por exemplo, qual é o nome do assistente técnico do Nets? Mike D'Antoni. Tivesse o Mike D'Antoni ali fazendo tipo botando a coisa ali, só que às vezes você vê e é isso, tipo, não tem muito o que fazer, como sabe? O Steve Kerr tem, né? Como o Steve Kerr tem. Sim, ele tem muitos, inclusive os dois assistentes dele vão sair já já estão com emprego. Então, cara, eu acho que muitas vezes o Celtics fica refém disso, de não ter um treinador experiente, e ele toma um banho tático do Steve Kerr várias vezes. Se o Celtics ganhou 2 jogos, foi muito porque os jogadores estavam muito inspirados, mas a gente não vai ter jogadores inspirados todos os jogos. Entendeu? Exatamente. Ontem, então, cara, foi um negócio assim que, tipo... se o Celtics não ganhou o jogo de ontem, cara, sinceramente, não tem muito o que fazer, saca? Eu te falei ontem durante a partida, quando começou o jogo e o Golden State conseguiu meter logo 15 pontos, sem o Curry... Cara, pra galera ter noção da magnitude do jogo de ontem. Foi o melhor jogo, por exemplo, do Gary Payton II, do Wiggins, o melhor jogo da vida dele. O melhor jogo nas finais, nessas séries finais, do Draymond Green, por exemplo. O Jordan Poole apareceu muito bem. Conseguiu ser pouco. Conseguiu ser estável. Conseguiu ser estável. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, 14 minutos de Jordan Poole, meteu 14 pontos e é isso, ponto, tá ligado? Conseguiu ser estável. Mas pra galera entender a magnitude do jogo de ontem e como o Boston deveria ter ganho, ontem o Curry conseguiu sair depois de 233 partidas consecutivas sem acertar uma bola de 3. Não, foi o primeiro jogo da história dele em playoffs que ele não acertou uma bola de 3. Cara, isso é tão pesado Sim. pro Warriors e Sim. o Boston não aproveitar isso. Sim. É assim. E é por isso que eu falo, por exemplo, tanto do Ime Udoka como do Jason Tatum. O Ime Udoka não demonstra ter tantas capacidades de manter o seu equilíbrio emocional. Ele levou uma falta técnica no primeiro quarto. Assim. E foi falta. E foi falta do Marcus Smart. Sim. E ele vai dar um show. Não, desculpa, do Al Horford. E ele dá um show reclamando e falta técnica. Assim, pra quê? Pra quê? Você desestabiliza a sua equipe, você desmonta qualquer tipo de planejamento que você venha a ter pro longo da partida. Cara, a partida de ontem, você ia falar isso,
Se o Boston perdeu ontem, tem todas as capacidades para vencer o jogo 6, mas eu acredito... Não. Eu acho que o Warriors hoje, apesar de sempre bater na tecla, o campeão vem do leste, o Warriors tem um time muito mais cascudo, muito mais experimentado e muito mais experiente numa época, nas finais, onde isso é mais testado. Onde... Sabe qual Fala aí. Não, a impressão que eu tenho é que acho que isso foi muito determinante. Pra mim, o Boston jogou tudo que tinha que jogar, tipo, nos outros jogos, sabe? Foram jogos tão exaustivos, tão difíceis, com um estilo de jogo tão pesado, equipes... E assim, eles passaram uma coisa pra gente, mas só aí que... E assim, eu não é tipo desprezar, óbvio que não é fazendo isso, mas a gente tem que lembrar que o Golden State passou em terceiro na outra conferência. O Golden State não foi tipo nem o melhor time da conferência, que foi muito enfraquecida. Então assim, era muito claro que o campeão viria do leste, porque são jogos mais difíceis. A galera foi fomentada nos jogos grandes. Enfim, tipo, o Celtics pegou, só pedreira até chegar no tipo, o Celtics pegou Nets, varreu o Nets. Inclusive a única varrida desses playoffs. Sim. Varreu o Nets, ganhou do Bucks, que é o atual campeão, ganhou do Miami, que tipo, há 2 temporadas atrás era finalista da NBA. Então, cara, tipo, tudo levava a crer, mas assim, talvez, eu acho que quando você entra para jogar uma final de NBA, se os playoffs são um mundo à parte da NBA, as finais são um mundo à parte dentro do mundo à parte. Não é qualquer um que encara o peso de uma final. Acho que os jogadores do Celtics sentiram muito, o técnico do Celtics sentiu muito, e assim, pode ser que eu esteja fazendo esse discurso aqui, esse discurso fatalista, e eles ganham o jogo 6 e domingo tem o jogo 7, fabuloso, e eles amassem. Mas eles podem isso, eles podem fazer isso. Eles têm potencial pra isso. Exato. Você acredita? Eu quero ver o jogo 6. E eu quero ver o jogo 6 porque eu quero explicar aqui 2 pontos. Um é Andrew Wiggins, mas isso a gente pode falar depois, já que a gente tá falando de Boston. Cara, eu vou bater na mesma tecla. Você já sabe qual é a tecla. E eu acho que... Eu sempre vou falar isso. Quem quiser comprar minha ideia, compre. Quem não quiser, não compre. O melhor jogador do Boston é o Jaylen Brown. Em todos os sentidos. E eu digo isso porque o Jaylen Brown é o único que chegou lá através do trabalho. Ele não tem o talento do Jason Tatum. Ele não tem nem a capacidade física do Jason Tatum. Ele é menor, ele é mais baixo, mas através do trabalho, porque ninguém imaginou há 5 temporadas atrás que o Jaylen Brown estaria na posição de um All-Star nesse time e sendo tão importante como ele é pro Boston. E ele tem feito os últimos 2 jogos 4 e 5 foram jogos fracos dele, bem ruins, mas que denotam que pelo menos abaixar a cabeça ele não abaixa. E quando você tem a sua principal estrela covarde do jeito que o Tatum enfraquece completamente qualquer ímpeto que essa equipe venha a ter de recuperação, de vontade de vitória, etc. Por quê? As 2 partidas que foram vencidas pelo Boston foram, em sua grande parte, lideradas pelo Jaylen Brown. O primeiro jogo que o Jason Tatum fez 12 pontos, fez 13 assistências, mas fez 12 pontos, e o outro jogo, se eu não me engano, foi até o de quarta-feira passada. Eu vou aqui acessar o box score dessa partida, mas eu me lembro do Jaylen Brown jogando um absurdo nesse jogo. Jogou muito bem. Então, deixa eu ver aqui. O Tatum fez 26 pontos e o Jaylen Brown 27. Exatamente, fez 27. E o Smart 24. Exatamente. O Jason Tatum foi
foi o famoso Jordan Poole, engenheiro de obra pronta, que começou a pontuar pra caralho no quarto, quando a partida já tava deslanchada. E um lance que... Tu achou a partida deslanchada, Dani? Que achei, 116-100, deslanchada. Mas chegou no quarto, a partida tava bem equilibrada. Não. No meio do quarto, o Boston começou a desgarrar demais. Não, ok. No meio do quarto. No meio do quarto. Foi aí que o Jason Tatum começou a pontuar que nem um maluco. O ponto é o seguinte, um lance que aconteceu ontem, que denota demais isso que eu tô falando, que exemplifica esse meu argumento, foi, eu não sei se você vai se lembrar, mas foi já no quarto, quando o jogo tava muito pegado, o Ime Udoka pede tempo logo no início, quando o Warriors começa a desgarrar, o Jason Tatum pega a bola e vai carregando a bola pro banco do Boston. E do lado aparece o Draymond Green peitando ele e o Gary Payton II. Os dois peitando o Jason Tatum. O Jason Tatum olhando pra frente. Existe um ponto... Eu não tô falando aqui, defendendo a violência, que não, o Jason Tatum tinha que tacar a bola na cara do Draymond Green. Não. Mas tem um ponto ali, cara. Você tá numa partida tão pegada, tão puxada e tão emocionalmente carregada que se você não encara o cara de frente, não tô falando pra ter violência, mas se você não encara o cara de frente, ele ganhou a tua cabeça. Ele alugou um triplex no Guarujá, na tua mente. Esse negócio de triplex agora já deu merda. Né? Já deu merda e tá provado que não é... Não era, graças a Deus. Exatamente. Sim, mas o Draymond Green pode alugar esse triplex, pô. Tá lá livre. Não tá? Inclusive teve uma construtora que fez isso, eu acho, uma incorporadora. Então. Uma merda dessa. Que tipo, alugue, era tipo uma promoção. Virou assim, um ponto turístico do Guarujá. Virou um ponto turístico no Guarujá. Mas... Então, isso que eu tô te falando. Você não enfrentá-lo... Um exemplo claro de um tipo de enfrentamento que não é violento é a cena clássica do Matt Barnes com o Kobe Bryant. O Kobe Bryant ele não fala uma palavra. O Matt Barnes quase enfia a bola na cara do Kobe Bryant. Você já viu por um ângulo que não é bem assim. É assim. Essa cena é um grande mito da NBA. Não é não. A cena por cima? Você sabe. A câmera por cima? A câmera por cima? Não é. Não é tão na cara assim. Não é tão na cara assim. Gabriel. Não é tão na cara. Não é tipo... Gabriel. Não é tipo... Gabriel, não é tão na cara assim. Você sabe tá disso. querendo cair na porrada com o maluco. Você tá querendo cair, literal, na porrada com o maluco. O cara faz um negócio desse, você não ia enfiar um safanão na cara dele. Pelo amor de Deus, Gabriel. Um safadão? Wesley? Não, safanão. Wesley, que caso prefeituras aí queiram contratar o show dele, custa apenas módicos R$600 mil. Voltando, aquilo ali... Se você quiser de graça, não tem. Não tem. Óbvio que não tem. Rapidinho. Não tem. Calma. Esse foi um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. A mulher, tadinha, a Maria Mendonça, que Deus a tenha, queria fazer show de graça. Sim. Nos lugares. A gente tem um projeto aqui, a gente quer fazer um show de graça. Tá na sua cidade, tal, não sei o quê. Tá bom? Vamos fazer? Não. Exatamente. A gente vai pagar pra você, mas de graça não. Exatamente. Isso é inacreditável. Pra se notar. Isso é suco de Brasil. Enfim, continua. Exatamente. Perfeita colocação, inclusive. Aquilo ali demonstra que, meu irmão, o Kobe Bryant tá enfrentando o cara. Eu não vou me mover. Eu não vou me mexer daqui e você não vai alugar a minha cabeça, meu irmão. Eu tô aqui, eu tô te enfrentando. Você tá num jogo de finais, cara. Um jogo tão pegado como tava. E você deixar o Draymond Green fazer aquilo. Meu irmão, você tem que esperar o Marcus Smart e o Al Horford entrarem na tua frente pra te, entre aspas, te defenderem. Amigo... Aquilo ali é coisa de covarde. Desculpa, mas é uma coisa de covarde. Eu entendo você pensar dessa forma, mas, enfim, conclui seu raciocínio. Não, o meu raciocínio é isso. É quando o seu suposto melhor jogador, o seu franchise player, a sua imagem, a imagem do seu time hoje, ser um jogador que, logo depois desse lance, teve 1-8. E ele teve mais 2 airballs, ou seja, 2 airballs e uma cesta. Isso com 8 minutos do quarto. Quando o jogo estava bem apertado. E quando, no único jogo, dos 5 jogados até agora, em que o Boston ganha o terceiro quarto. Sim. Amigo,
se você tem isso como seu melhor jogador, porra, desculpa, mas não vai dar não. Cara, eu acho que você responsabiliza demais o cara. Por exemplo, você fala do Jaylen Brown ontem, o Jaylen Brown fez uma partida horrorosa. Mas fez. O meu ponto foi exatamente isso. Ele não foi... tem o talento, ele não tem a habilidade, mas ele tem o esforço. O último quarto de Jaylen Brown foi horroroso, péssimo. Foi. Acho que assim, o Celtics como um todo foi um time que... Do Boston. Sim. O último quarto do Celtics foi muito ruim e... Sei lá, cara, eu acho que existe muita responsabilidade. Ontem, por exemplo, foi um dia onde o Curry no Warriors não brilhou e a gente teve o Wiggins, a quarta opção de ataque do Warriors brilhando. Isso faz muita diferença. Não é... Então, aí que eu também... Eu tenho ouvido falar muito do Andrew Wiggins e tal. Cara, vamos lá. O que você acha? Um cara quando desponta assim pra jogar bem, principalmente em jogo como finais. Hoje faz 6 anos daquelas finais, as fatídicas finais, né, pro torcedor do Warriors, o jogo 6 entre Cleveland e Warriors, em que... Finais essas que deram origem ao nome desse programa. Exatamente. Não o jogo, mas a série. O jogo 6, em que Kyrie Irving e LeBron James ambos marcaram 41 pontos na vitória do Cleveland contra o Warriors para o fatídico jogo 7. Ali você percebe que o cara veio pro jogo. Esse é o tipo de jogo, quando você olha, você fala, mano, ninguém para o cara. Os dois, você viu os dois. O Andrew Wiggins, eu acho que ele jogou muito bem, não me entenda mal. Não é estranho ver o Wiggins matando 28 pontos. Não é algo estranho. Talvez nesse time do Warriors seja, mas ele em Minnesota, a média dele é de 25. Então, e muito mais novo. Ou seja, ele mais experiente e tudo mais, não deveria ser tão estranho. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que ele teve que fazer isso. Ele não se encontrou na áurea, porque aparentemente agora já estão quase colocando o cara como MVP das finais. Entendeu? Então, meu Deus, Andrew Wiggins ressurgiu para o basquete. Tipo, ele sempre foi isso. Ele sempre foi esse jogador. Calma também. Não vamos colocar o cara como MVP. Não vamos vender a manchete do cara já como o melhor jogador do Warriors. Melhor do que o Klay Thompson. Tipo, gente, muita calma. O ponto é, ele teve que fazer isso, senão a vaca ia pro brejo. Não, além dele ter que fazer isso, se a gente vê qualquer ataque que você vê do Warriors na partida, e você vê a defesa do Celtics está exatamente querendo que o Wiggins fique livre. Perfeito. É isso, entendeu? Só que ontem, por exemplo, o Al Horford ele não consegue mais ter a proteção de garrafão que ele teve em outrora. Ele é um jogador hoje muito mais inteligente, cerebral, uma marcação muito mais... ontem, por exemplo, em muitas trocas, quem foi marcar o Curry foi o Al Horford, enquanto eu esperava a recuperação do Smart ou de outro jogador, e o Curry não ganhou nenhuma, diga-se. Porém, marcar jogadores físicos, o Al Horford, e fazer uma proteção de garrafão, o Al Horford não consegue mais. Aos seus 37 Sim, anos, concordo. Não tem mais como. E desculpa só te cortar, o único jogador físico do Warriors se chama Andrew Wiggins. Sim, não, óbvio. Mas aí também... Tirando o Draymond Green, ofensivamente não, óbvio. Não, sim, mas o Wiggins atacando a cesta, né, nem se compara. Só que, e aí, são coisas que, na verdade, existem duas coisas aí que eu queria pontuar. Ele foi mal marcado, dizendo assim, porque justamente queriam que a bola sobrasse pra ele, né? Queriam que a bola sobrasse pra ele, que encaixotasse ele no garrafão, pra quando o Robert Williams estivesse em quadra, o enfrentamento dele ser o Robert Williams. Enquanto o Robert Williams conseguiu ficar em quadra, e aí a proteção de garrafão realmente não tem o que falar do Robert Williams, ele é muito bom nisso, ok. O Robert Williams tá tendo restrição de minutos porque ele não tá 100%. Com o Al Horford protegendo o garrafão, é outra coisa, né? E aí, óbvio que tem isso.
Muito, beleza. Mas, aí a gente tem que reconhecer também o outro lado. Que era um jogador desacreditado na NBA, era um jogador que, passou por alguns... Ele tava no Minnesota, né? E, enfim, era o Andrew Wiggins, mais uma vez. O Andrew Wiggins foi a primeira escolha de draft. Pra quem não lembra. O Andrew Wiggins, ele era a primeira escolha do draft, só que ele foi trocado pelo Kevin Love. O Cleveland selecionou e trocou ele na mesma noite, né? Então, assim, ele era pra ser realmente um jogador, maravilhoso. E a gente já falou isso algumas vezes. Atleticismo, bizarro. Caralho, altura, ectomorfo, essas porra que o pessoal fala, maravilhoso. Todos os atributos físicos para ser um jogador de basquete ele tem. Só que ele nunca foi. Nunca foi. Então, ele nunca foi um excelente jogador de basquete. Mas ele era um bom jogador de basquete. Ele era um bom jogador de basquete. Às vezes, ele era um jogador que você sabia que ele era bom, mas muitas vezes ele era horrível, horroroso, podre. Joga fora. Minto? Eu não digo minto, cara. Eu digo que ele não é uma superestrela e ele não é um All-Star. Ele é uma estrela da NBA. Ele no Minnesota, ele era uma estrela. Ele era aquele jogador que, cara, ele tem que ser a segunda ou terceira opção de um time. Ele sendo a primeira opção do Minnesota, sabe quem me lembra muito, a galera mais nova aí vai conseguir se relacionar? Shai Gilgeous-Alexander. O Shai, ele não o Shai do Botafogo. Desculpa, pai. Desculpa, pai. O Shai do OKC é um jogador muito bom, é um jogador confiável, um jogador que sabe pontuar muito bem, sabe arremessar, tem arremesso de longa e média distância. O ponto é que ele não vai levar seu time para título. Sim. Ele não vai ser candidato a MVP. Ele é uma estrela da NBA. Não, mas você acha que com a companhia adequada o Shai Gilgeous-Alexander não seria? Você acabou de responder. Vamos lá. Um time muito bom ao redor dele, com outro jogador que seja uma super estrela, dá certo. Ou ele ir para um time em que já tem uma super estrela e que ele vai funcionar como esse número 2 e esse número 3, excelente. É a mesma coisa do Andrew Wiggins. Mas o Wiggins hoje é a quarta opção. O Andrew Wiggins é a quarta opção. Cara, hoje o Andrew Wiggins é a segunda. Não. Hoje, dia 14 de junho... Não, porque a gente veio desse jogo onde ele matou tudo. Não. Klay Thompson não tá jogando nada. Klay Thompson vem de um jogo 5 bom. Assim, ele jogou muito bem. Ele jogou bem. Não, ele jogou muito bem. Né? Mas os demais jogos ele jogou bem. Ele chamou também. a responsabilidade. Não, os demais jogos não. Eu concordo com você. Mas, cara, você travou numa posição aqui muito específica. Porra, muito escrota. Que foi, desculpa, eu não consegui conter eu sabia que você não ia conter. Desculpa, tu travou uma cara assim, tipo, caralho, parecia, sei lá, não sei, o Wagner Montes antes de falar escracha, tá ligado? Eu pensei que antes do derrame. O Andrew Wiggins. Não, peraí, cara. Volta aqui, cara. Pode falar, vai falando. Eu me perdi também no programa. O Andrew Wiggins, sim, era hoje ele é a segunda opção. Sim. Porque o Klay Thompson não tá fazendo uma boa série. Ele não tá fazendo bons playoffs. Ele não tá sendo o Klay Thompson que ele já foi, mas nós não sabemos se ele ainda é. E o erro disso tudo, a gente já explicou, eu já bato nessa tecla, é do Steve Kerr, que não fez um retorno adequado com ele. Mas não vem ao caso agora. E o Jordan Poole se mostra muito instável. Muito instável. Sim. Se você pega o box score dele, a média altíssima de pontos. Engenheiro de obra pronta. Não, mas vamos lá também. Desculpa. Normal, o Jordan Poole, caralho, jogador, da D-League. Tava até ontem, caralho, jogando com um professor de matemática no time dele. Não. Hoje ele tá, jogando finais da NBA. Então, assim, não, mas... normal, ele tem
Não é todo jogador Tudo que, bem, porra... mas você não colocava Klay Thompson e Jordan Poole na frente do Andrew Wiggins? Claro, Então, óbvio. mas o Andrew Wiggins, ele é um jogador... Cara, eu só não coloco ele melhor do que o Klay Thompson, pelo que eu sei o que ele pode representar ainda pro basquete. Eu não sei se as lesões ainda causam dor, etc. Se ele vai voltar a ser quem era. Mas, pra mim, ele só tá abaixo desse cara. E se o Klay Thompson não voltar... Cara, tem alguns momentos no jogo, eu não sei se você sente isso, que eu acho que o Klay Thompson é um estorvo pro Warriors. Não, estorvo não, mas assim, a gente... Começa a atrapalhar. Assim, vamos lá. Não, então, vamos lá. O Klay Thompson, sempre, em todo jogo, na carreira dele, ele é um cara conhecido por, de vez em quando, ele dá uma desligada. Nas entrevistas dele, ele de vez em quando, tipo, fica, né? Sim. Um momento aquele parece aquele silêncio constrangedor, tá ligado? Sim. E ele se desliga completamente, entendeu? Mas em vários outros, na maioria dos momentos que ele tá ligado, ele, porra, é bizarro. Inclusive, né? Jogo 6 aí chegando, na quinta-feira. Tradição, Game 6 Klay. Exatamente. Quem quiser fazer uma fezinha, então, de repente... Eu vou fazer uma fezinha. É porque aí que eu queria pegar o e-mail do Doka e ver... Mano, você tá ligado nisso, né? Você tá ligado nessa áurea. Uhum. Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso Sim. é tipo aquela superstição, né, boba. Não anda debaixo da escada. Não. Eu não passo embaixo da escada nem Então, fudendo. não, calma. Eu tenho pouquíssima superstição na minha vida, Calma. mas essa daí eu não Calma. faço nem fudendo. Você vai ilustrar muito bem o que eu tô falando. Se você passar debaixo de uma escada ou um gato preto andar na tua frente, diretamente significa que você vai ter um dia merda? Não. Mas As você escadas... faz o quê? Evita. Sim. Porra, tem uma escada. Tu vai andar naquela porra. Tu fala, mano, deixa eu só dar aqui uma voltinha. Eu acredito nisso? Não. Se Mas eu te deixa eu dar uma contar as voltinha. coisas que eu já fiz pra não passar embaixo de escada. Não, aí tu é louco. Sério, eu sou um cara zero supersticioso. A única superstição, a única que eu tenho é essa porra. Eu não sei porquê, mas eu Porque tenho. cargas d'água. Mas então, beleza. Cara, existem coisas. Você lê o horóscopo. Você fala, meu irmão, o horóscopo é a coisa mais ridícula que possa existir na vida, na sociedade. Pseudociência. Pseudociência, exato. Mas você lê lá. Terraplanismo socialmente Aí aceito. Perfeito. Mas você lê lá. Leão. Por favor, Leão, não use camisa vermelha. Mas você vai evitar. Vai evitar. Já disse pra você que se eu... Tá vendo? É porque vocês não estão vendo aqui, mas se o horóscopo diz não saia de vermelho, eu saio que nem o Emicida tá aqui. Uhum. De casaco vermelho, calça vermelha. De casaco vermelho, é que tem a foto do Emicida aqui Eu busco no apenas meu evitar. cenário. Eu busco apenas evitar. E como existe essa áurea em cima do Klay Thompson, do jogo 6, isso é fatal. Fatalmente ele fará 35 pontos no próximo jogo? Não. Mas vamos evitar. Sim. Vamos começar a pensar talvez numa solução pra isso? Não, então, o que eu acho é que... Assim, eu entendo o que você tá falando, mas ao mesmo tempo, eu enquanto, sei lá, treinador de basquete, sei lá... Tu lembra do Antônio Lopes, que entrava no jogo do Vasco com toda vez com a camisa verde? Capitão. Porra, não, delegado, caralho. Caralho, delegado. Mais respeito com o delegado, por favor. Desculpa, delegado. Capitão é outro imbecil, por favor. São dois imbecis, mas... Então, ele entrava todo jogo do Vasco, ele entrava com a porra na camisa social verde. Tá ligado? Porra, é uma superstição imbecil? É uma superstição imbecil. Isso sim é uma superstição imbecil. Então, fora ele, você não pode... Camisa social verde? Ele entrava todo jogo na época que o Vasco tava ganhando as coisas, que ele era o treinador. Pode botar aí, camisa social... Tu botar aí, Antônio Lopes, Vasco, provavelmente ele tá numa camisa social verde. Eu lembro do Cuca, quando ganhou o título com o Atlético, que ele ia com uma camisa de Nossa Senhora, mas tipo, Sim. Aquelas camisas parecem banda de metal, que vem daqui do ombro, o desenho assim, sabe? Tipo, não é uma camisa singela. Parece que ele vai, tipo, num show, meu irmão, tá no mosh pit.
Parece que ele, tipo, que todo dia é 12 de outubro, né? E ele está na Romaria. Mas enfim, eu acho que assim, você enquanto treinador, você não pode se deixar levar por algumas suspeições. Eu acho que, beleza. Ah, tem o Game 6 Clay. Ok, vamos, tipo, paga um pouquinho pra ver, tá ligado? Porque, porra, tu vai deixar o Curry livre? Você vai... Entendeu? Não, tipo... Eu aposto, eu tô falando aqui, programa lançado na quarta-feira e na quinta. Ele vai vir pra, no mínimo, 10 arremessos de 3 no primeiro tempo. O Klay Thompson? Curry. O Curry. Não, certamente. Não, o que o Curry vai querer provar que o jogo... que o último jogo foi nada. Sim. Certamente. Mas assim... eu acho que você não pode basear por isso. E mais uma vez, isso daí vai ser mais espaço pro Andrew Wiggins brilhar. E aí, era onde eu queria chegar, que a gente fez essa volta toda pra eu chegar aqui. A gente fala muito do Steve Kerr, que, não, porque o Warriors muito tempo foi baseado em arremesso de 3 e tal, não sei o que. As variações que o Warriors está conseguindo, ok, muito por causa... Você tem um estilo consolidado, mas eles estão conseguindo variações em cima disso. Porque você arremessa de 3? Óbvio que você arremessa de 3. Porém, ontem, por exemplo, eles não dependeram do arremesso de 3 para ganhar o jogo. Muito pelo contrário. Eles erraram muitos arremessos de 3. O Curry foi 0 em 9. O Wiggins, 0 em 6. Só o Klay Thompson e o Jordan Poole mataram bola. E o corte para cesta foi muito usado. Tanto pelo Curry, que pouco pontuou, mas quando pontuou foi dessa forma, cortando para cesta, arremessando de meia distância, quanto pelo Wiggins. Então, muito mérito do Steve Kerr nessa, porque é você achar uma variação do seu jogo. Você tem um jogo manjado, por assim dizer, que depende muito, às vezes, do, tipo, muitos cortes, muita movimentação e tal, pra chegar no arremesso de 3. Mas se o cara não tiver um dia bom de 3, o que você vai fazer? A resposta foi ontem. Você usa o seu cara que melhor infiltra. Você usa o seu cara atlético. Então, é uma variação de jogo que se permite ser. E eu acho que o Steve Kerr entendeu. Inclusive, tá aí uma coisa que eu queria ter visto, né? É óbvio, né? O what if. Mas e se James Wiseman tivesse saudável pra entrar nessa série, por exemplo? E, mano, eu não penso em James Wiseman nessa equipe, não. Como eu sempre falei desde o draft. Eu penso, imagina o Wiseman e o Wiggins cortando pra cesta. Porra. Mas tá aí. Eu não sei se o James Wiseman seria tão efetivo como o pessoal pensa que ele pode vir a ser. Posso estar muito errado, mas o estilo de jogo, eu acho que pode. Mas o estilo de jogo do Warriors nunca beneficiou um pivô que precisa de bola e corte para a cesta. Sim. Nunca. Não, Bogut, óbvio. Kevin Looney, McGee, todos esses pivôs da história recente do Warriors nunca foram desse tipo. O James Wiseman é o primeiro jogador que realmente, o primeiro pivô center que pode apresentar um tipo de jogo ofensivo muito interessante para qualquer que seja a equipe. Não sei se ele se encaixa no Warriors. O que eu falei com o Emil Udoka, principalmente de utilização de jogadores, e eu não tô vendo o Steve Kerr fazendo isso, com o Jonathan Kuminga e com o Moses Moody. Mas principalmente o Kuminga, por quê? O Kuminga não está sendo necessário. Sim. Porque o Tatum não está explodindo como muitas pessoas achariam que ele iria explodir. Não, eu acho que não é nem isso. Eu acho que o Kuminga não está sendo necessário muito porque, você tem outros jogadores ali que, tipo, hoje você tem, por exemplo, o Gary Payton, que, ok, não é a mesma posição, mas faz também e marca muito bem, então ele tá comendo minutos ali que seriam do Kuminga. Você tem até mais minutos pro Iguodala, que é um cara mais experiente, que sabe, né, tipo, entra também pra dar aquela tumultuadinha no jogo e tal. E a grande surpresa pra mim é o Bjelica roubar minutos do Kuminga. Isso daí, aí fomos surpreendidos novamente. Ontem o Bjelica, o jogo 4 e o jogo 5, ele foi
Cara, efetivo demais contra o Jason Tatum. Sim, Efetivo cirúrgicos demais. mais. Cirúrgicos mais. Demais. Sim. Sim, de fato, eu não esperava isso e aconteceu. A gente tá... Quanto tempo a gente tá de programa? Só pra gente... Só pra Uns eu ter uma 40 noção? minutos. Vamos Uns para as 40 minutos? notinhas Vamos rápidas. para notas. Vamos para notas e depois a gente faz o Foda-se Pauta. Então vamos lá. Vamos começar então pelo... A gente começou pelo Warriors da última vez. Vamos começar pelo Celtics. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar então por Grant Williams. 4. Eu vou dar uma nota 5 porque tem tantos culpados, tanta gente pra gente culpar, mas ele não... jogos 3, 4, 5, correto? Jogos 3, 4, 5. 4. Eu vou dar nota 5. Al Horford. 4. Eu vou 4 também, porque assim, foi... A proteção de garrafão foi muito deficiente, ele não tá sendo esse jogador. Sim. Robert Williams. 6,5. Vamos dar nota redonda? Vamos fazer 6,38. Tá, exatamente. 6 de ônibus, daqui a pouco você vai falar. Porra. 7. Eu vou pra um 7. Eu tô gostando muito dele. Tô gostando muito Beleza. dele. Do esforço que ele tá fazendo fisicamente e da defesa de garrafão dele, mano, tá absurdo. Sim. Eu vou dar uma nota 6, mas ele evoluiu muito nesses jogos e fisicamente ele pode evoluir. Pra mim, se existe uma boa notícia, talvez, nessa série do Celtics, ele comprovando que pode ser um cara efetivo em jogos grandes, e não só jogos grandes, jogos onde você precisa de o pivô às vezes fosse ser um problema e ele seja, na verdade, uma solução. Sim. Então, vamos lá. E aí, eu vou abrir, tá? Aqui, esse voto. Porque uma das piores partidas que eu já vi um ser humano fazer de basquete foi a partida ontem de Derrick White. Ele errou uma saída e fundo bola que nunca você erra, tá? O cara terminou com 1 ponto. 1 ponto. Ah, mas Gabriel, ele é reserva. Beleza, irmão. Caralho. Mas ele era uma peça fundamental nesse jogo, nessa estrutura, então, por esses 3 jogos, nota 3. Não, pra você ter uma noção de como o jogo de ontem, o jogo 5, foi tão ruim que Derrick White 1 ponto, todos os outros jogadores, cara, o restante dos jogadores, deixa eu ver aqui as pontuações só rapidinho pra esse jogo. Então, Grant Williams fez 3, Derrick White 1, o Peyton Pritchard jogou 5 minutos, 0, e aí depois vem aquela galera do rachão, né? O Luke Cornett, o Aaron Nesmith. Então, aí tem Al Horford com 9, Robert Williams III, o Time Lord, com 10, Jaylen Brown com 18, Tatum 27 e Marcus Smart 20. Cara, pra você ter noção de como esse jogo foi ruim. Como esse jogo foi ruim. Sim. Vamos começar então. O Marcus Smart faz 20 pontos e o Boston perde. É impressionante. Sim. Vamos começar então já que você falou de Marcus Smart, vamos falar de Marcus Smart? Cara, a posição defensiva que ele deveria fazer tá jogando muito. Eu acho que ele tá sendo essencial. Eu acho que ele tá sendo muito bom. Cara, nota 7. Tu leu meus pensamentos. Essa seria exatamente a nota pra mim. Talvez nesses três jogos ele foi o melhor jogador do Celtics pra mim, tanto defensivamente e contribuindo ofensivamente também em jogos que ninguém esperava. Então também vou de 7 pro Marcus Smart. E Jaylen Brown, deixa eu abrir o voto de Jaylen Brown. Cara, assim, a partida de ontem dele foi muito ruim mesmo. E aí na verdade eu vou juntar Jaylen Brown e Jason Tatum no mesmo voto, na mesma nota, porque pra mim são 2 jogadores que eles não estão preparados, não demonstraram estar psicologicamente prontos talvez para as finais, erraram muito, e enfim, pra mim eu vou para os 2, cada um separadamente, eu vou dar nota 4. Jogos 3, 4, 5. Sim. Jaylen Brown 5, Jason Tatum 3.
Não, no final da média vai ficar... 4, mas o Jaylen Brown tá melhor. Sim. Uhum. Tá, beleza. Vamos lá, então vamos para o Golden State Warriors. Vamos começar então pelo Jordan Poole. 5. Eu vou de 5 também, porque a partida dele ontem foi muito boa e as outras duas não foram tão boas assim, mas enfim, parece que ele tá se soltando na série. Kevin Looney. Cara, Kevin Looney, apesar de estar vindo do banco desde o jogo 3, o Otto Porter Jr. tem sido titular. Uhum. O Kevin Looney, cara, tem vezes que eu acho que ele vai comprometer na defesa. Acho que vai dar ruim. Mas a questão de rebotes dele é muito forte, cara. Então, a defesa de rebotes dele, o posicionamento defensivo dele, pelo menos de preenchimento de garrafão ali, é muito importante, cara. Ele terminou ontem o jogo com mais 12 em plus-minus. Uhum. Então, nota 6. Cara, eu vou de nota 5 porque ele... Nesses jogos, com a participação dele tendo diminuído, foi muito... Ele passou a não pegar tanto rebote, minutagem reduzida, então... E também isso é muito pelo... E, na verdade, eu até esperava que ele fosse ter mais minutos, por exemplo, enfrentando o Al Horford, mas o Al Horford tem um QI de basquete muito maior, né? Então o problema, na verdade, é esse. Exatamente. Mas, então, precisou mais abrir o garrafão para infiltrações do que um pivô ali finalizando jogadas. Então, eu vou na nota 5. Cara, Gary Payton... Eu não vou falar que era uma surpresa, porque a gente já via ele numa crescente na temporada, mas eu vou dar nota 6. E que série, que jogador que o Warriors ressuscitou. Mano... Ele deixou de ser um cara de highlight para 5. ser um jogador da NBA. 5. Um 5 eu dou pra ele. Um 5 eu dou pra ele. Eu dou um 5 pra ele. Beleza, agora terminamos os reservas. Vamos então começar os titulares com o Otto Porter. O Otto Porter O Otto Porter, mano, eu vou de nota 4. Ele tem sido bem... Eu não tô entendendo qual é a do Steve Kerr de começar com ele. Espaçamento de quadra. É isso. Só pode ser isso. Mas mesmo espaçamento assim... de quadra, você espaça a quadra, e dá condições para você descongestionar o seu garrafão. Você abre mais o seu garrafão para você ter o Wiggins infiltrando, o Curry infiltrando muitas vezes. Mas isso como uma opção de início de jogo? Sim. Igual você igual você falou, o Wiggins ter espaço para agredir o garrafão e tudo mais. Porque o Boston tá numa defesa de drop coverage. E esse drop coverage é muito... Explica para as pessoas. Se trata muito de um bloqueio. Se trata muito de um bloqueio e o jogador defensor desse jogador que está realizando o bloqueio, ele para. Ele para basicamente ali no meio do garrafão, ele dá uma boa distância. Ele não vai para cima do bloqueado. Ele fica mais parado. A porra da Google Casa do Caralho aqui tá tomando. Tá, vai. Mas voltar. E vejo que eu encontrei, não sei sobre o que. Mas como essa drop coverage, você dá esse espaçamento, com o Otto Porter Jr. não dá certo. Porque o Otto Porter Jr. tá jogando espaçado. Você joga espaçado, você basicamente tá ajudando a defesa. Se é o Kevin Looney, por exemplo, que invade o garrafão, aí ele te fode. Porque você vai ficar no meio. Porque ou você sai no Curry, por exemplo, que foi o bloqueado, ou você vai atrás do Kevin Looney. Se você for atrás do Kevin Looney, você tá deixando o Curry livre. Se você for em cima do Curry, ele vai jogar a bola pra dentro. E aí você destrói a defesa. Só que ontem o Boston não foi drop coverage. Ele foi muito no 1-1 mesmo. E bloqueio e troca. Bloqueio e troca. Por isso que eu não tô entendendo
a utilização... Não tô vendo como benéfica demais a troca pelo Otto Porter Jr. Mas pra mim, uma nota... Eu tinha dado 4. É 4. Cara, eu vou dar nota 3, porque pra mim não adiciona nada no jogo. Exato. Espaça quadra, mas assim, tipo, né? Água de salsicha pra caralho, na verdade. Ele... porque na verdade o Warriors não tem 5 titulares, ele tem 4 titulares. Quem vai jogar o Draymond Green, vai jogar o Curry, vai jogar o Klay Thompson e vai jogar o Wiggins. A outra vaga pode ser do Jordan Poole entrando, pode ser do Kevin Looney, pode ser do Otto Porter, então é meio que... Então, beleza? Draymond Green. Ai, caramba. Aí vai ter que ser uma média, porque o jogo 3 foi assim, o pior jogo que eu já vi da história do Draymond Green. Jogo 4, ele não trouxe nada, mas ontem ele foi muito bem. Sim. Ontem ele teve o melhor jogo, um dos melhores jogos nas finais dele. Cara, numa média zona, e uma nota de ontem eu daria uma nota 9. Eu vou colocar, cara, um belo 6 pra ele. Eu vou dar 5 porque, mais uma vez, ele é um cara que tem muito mais importância. Eu inclusive achei que ele foi até melhor nos 2 outros jogos do que nesses 3 outros, se você for comparar com tudo. Psicologicamente até. Então, eu vou dar uma nota 5 porque ontem ele fez uma bela partida, mas as outras 2 foram bem, mais ou menos. Sim. Klay Thompson, cara, deixa eu abrir aqui. Pelo mesmo motivo que eu dei 5 pro Draymond Green, eu vou dar 5 pro Klay Thompson, porque as outras partidas dele não foram boas, mas ontem ele salvou a pátria. Se não fosse ele ontem, não teria a vitória do Warriors. Eu garanto isso pra vocês. Não, eu diria mais no 4. O jogo 4, se não fosse ele, não teria o Warriors. Porque mesmo com o jogo do Curry, ele precisou muito de um sidekick ali. De um camarada ali do lado. E o Splash Brother dele apareceu. Uhum. O Klay Thompson foi muito mais efetivo no jogo 4 do que no jogo 5. Você achou? Muito. Muitíssimo mais. Mas um absurdo a mais. Eu discordo. Não, eu discordo porque acho que o jogo 4, se não fosse o Klay Thompson ali, acho que ganharia de qualquer forma. O jogo 5 eu tenho certeza que não. Cara, o jogo 4 ali no terceiro quarto, muito das peças, muito das cestas que provocaram o desgarramento ali, distanciamento no placar, foram do Klay Thompson. O quarto foi de explosão do Curry. Um pouco diferente. Então, eu acho que o Klay Thompson foi muito mais importante no jogo 4 no jogo 5. Ele foi bem no jogo 5. Ele foi bem, mas eu não sei se ele ainda é o Klay que a gente conhece de antes. Nota... Pela crescida, nota 6. Beleza, então, finalizando com... que pra você são os 2 principais jogadores do Warriors. Eu acho que merece o Wiggins ser o último, então Stephen Curry. Tá bom, Stephen Curry, 8. 8. Um jogo 10. O jogo 4, nota 10. Não tem porquê falar qualquer outro tipo de nota. Nota 10. Jogo de MVP. Jogo que inicia qualquer jogador a se tornar Finals MVP. Então, nota 10. Um jogo 3 com uma belíssima nota 8. E ontem que ele, né? Ontem ele destruiu. Mas assim, pelo que ele tem feito nas finais, nas séries inteiras, eu tinha dado quanto? 8? Então 8. Uhum. Eu vou de 7 porque ontem ele distou muito. Ontem ele distou muito, assim, tipo... Ontem estragou legal. E assim, ontem, pra mim, tipo, tem até um peso maior, porque o Curry é o cara que, tipo, uma atuação ruim dele, tipo, pode botar tudo a perder, entendeu? Ele não pode se dar ao luxo de jogar mal. Esse que é o lance. Mas não é esse não, o luxo de jogar mal, não, eu entendo. Tem dia que não entra. Não, tem dia que não entra, mas ele não pode, entendeu? Não tem como. Ele não pode passar... Cara, ele não pode fazer 0 de 9. Desculpa, ele não pode. Não pode. Não tem como. Tipo, isso pesa muito.
Isso pode destruir o time do Warriors de uma forma absurda. Ontem não destruiu porque, caralho, o Wiggins resolveu, tipo, jogou bem e o resto do time deu uma compensada ali, o Klay Thompson com os pontinhos e a partida ofensiva do Celtics, principalmente no quarto quarto, foi horrorosa. Mas assim, se ontem tivesse perdido, o Celtics tivesse vencido, você poderia botar muito na conta do Curry. Então, eu o responsabilizo e essa partida foi muito pesada, muito ruim, então eu acho que pesa muito pra nota dele, pra mim 7. Perfeito. E aí, finalizando com Andrew Wiggins. 8. 8. É isso, é 8. Não tem como. 8. O que tá me chamando muita atenção no Andrew Wiggins, acho que nós já comentamos isso mais espaçadamente, mas eu quero retrazer aqui. Que defesa do Andrew Wiggins. Eu não sabia que ele defendia isso que ele tá defendendo. Cobertura, ataque 1-1, quer dizer, defesa 1-1, toque de bola, roubo, interferência de passe. Cara, eu não sabia que o Andrew Wiggins era capaz de defender tão bem assim como ele tá fazendo nessa série. Cara, é aquela parada, né, irmão? Tipo, o cara tem um braço, caralho, gigantesco. O braço do Andrew Wiggins é do meu tamanho, né? Então, assim, um braço dele é do meu tamanho, né? Só falando. Então, irmão, porra, tipo, é um negócio que você... a gente não sabia que ele poderia... Que ele tinha essa capacidade... Deixa eu ver se... Uma forma de falar isso bem. Eu sempre soube que ele poderia ser esse defensor. Tá? Potencial. Pelas características ele tinha físicas, potencial, mas exatamente, nunca ter explodido. Eu sempre soube. Mas não é nem só explodido, mas eu acho que ele não tinha essa mentalidade o suficiente para ser o defensor que ele é hoje. Eu acho que o Steve Kerr botou isso na cabeça dele. E aí, muito mérito do treinador. Pode ser sim, concordo contigo. E isso tá me chamando atenção. Isso tá me chamando atenção no jogo dele. Eu tenho visto e falo, caralho, o Andrew Wiggins tá marcando pra caralho. Puta que pariu. E assim, isso me chama muita atenção. O lado ofensivo dele, eu já sabia que ele seria capaz disso. Mas o lado defensivo dele tá muito bem. Beleza, vamos pro nosso Foda-se Pauta, rapidinho? Vambora. Vamos. Então, não vou falar nem soltar a vinheta, mas eu vou falar o seguinte. Momento Cidade Alerta. Mas da Atena? Não, isso é Marcelo Rezende. Momento Cidade Alerta. Porque Montrezl Harrell foi preso por tráfico de drogas. 5 anos de... Pode pegar até 5 anos de prisão. 5 anos de prisão. Mas era usuário? Então, irmão, ele foi acusado de tráfico porque ele encontraram muitas porções de maconha seladas a vácuo, né, numa blitz. Tá chamando o maluco de traficante. Só foi divulgado há um tempo. Não, ele tá sendo acusado de tráfico. Se ele é traficante, aí quem vai decidir é a justiça. Exatamente. Ele tá sendo acusado de ser. Exatamente. Quem decide ou não é a nossa querida justiça. Irmão, o cara deve ter ido fazer um corre, né? Foi lá, pegou uma quantidade grande pra passar um mês e aí, irmão, foi isso. Pegar aqueles pra viagem, né? Pegar o prensadão da viagem. E deu ruim. Mas... Exatamente. De repente o cara foi... os amigos dele também falaram, pô, irmão, tu vai? Pega pra mim, então. Puta que pariu, que amigo de merda. E aí, irmão, dá nisso, né? O amigo milionário. Qual tu vai lá na boca? Pega pra nós. Tu acha que o Montrezl Harrell vai numa boca de fumo? Não, caralho, mas eu tô falando, porra. Enfim. Mas, cara, é um negócio também... Imagina tu ser o traficante de fato. Bate na tua porta, parece o Montrezl Harrell. E reclama do teu prensado. Joga mais coisa nele, irmão. Pega... Ô, Claudinho! Claudinho não. Ô, Araruna! Pega o melhor que a gente tiver ali pro seu Montrezl. Enfim. Mas, cara... Não, tem coisa que é foda, né, irmão? Porra, o cara tava no Kentucky. Porra, irmão. Caralho, tipo... Em inúmeros estados a porra é legalizada nos Estados Unidos. O cara vai pro Kentucky. Legal pra caralho. Porra. O estado mais caralho, talvez o mais racista, o mais misógino, o mais escroto dos Estados Unidos. O maluco vai, porra. Alô, galera do Kentucky?
Um grande abraço. Ninguém que escuta a gente é do Kentucky. Você pode ficar muito tranquilo. Olha, Enfim, se não chega tem, no não Spotify no final do ano, você foi ouvir nos Estados Unidos e no Kentucky. Porra, nossa senhora, que merda. Saindo dessa para uma notícia mais... talvez até surpreendente. Porque o Bleacher Report, nosso querido Bleacher Report, o nosso queridão Jake Fisher, um repórter do Bleacher Report, afirmou que o Atlanta Hawks vai estar preparando um pacotão por Rudy Gobert. O pacotão inclui o Clint Capela, o suíço, o John Collins e o Kevin Huerter. O que você acha disso, Daniel? Não vai por causa do John Collins. Porque se for... O pacote é bom. E valeria a pena. Mas eu sou Utah, eu não pego o John Collins nem fudendo. Um contrato absurdo, um contrato caro pra um caralho, não tá fazendo porra nenhuma dentro de quadro. Pô, mas o do Gobert também, cara... Esse contrato do Gobert, ninguém vai me convencer de que é uma boa ideia. Ah, mas convence. 3 Defensive Player of the Year, defende. Não, mas... Então, mas caralho, um dia a gente vai fazer um programa que a gente possa falar, porque a gente já tá estourando tempo, né? Eu preciso jantar. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O seu último jantar no cativeiro aí, irmão. Porra, maravilhoso. O maluco vai passar comida por baixo da porta hoje também. Pô, o último... É verdade. Aquele misto quente. Aquele misto quente de pão de forma. Que só tem queijo, na verdade. Cortado na diagonal. Na diagonal pra fazer dois triângulos. Perfeito. Beleza, tranquilo. Assim que a gente gosta. Então, calma. Então, vamos lá. Você gosta da misteira que realiza esse corte automaticamente? Não. Ou a faca realizando o corte? A faca realizando o corte. Perfeito. A faca realizando o corte. Porque não fica nada, tipo... Eu tenho opiniões mistas. Tal qual o misto quente. Tal qual o misto quente. Porque a misteira que realiza o corte automático, ela já faz ali uma solda que impede que o queijo consiga escapar por aquele buraco. Virou cebolinha então, agora. Pelo buraco. Do nada. Do mais absoluto nada. Então essa solda me ganha. Então, sabe qual é o problema? O problema pra mim é o seguinte. A misteira que tem isso daí é boa? Só que ela só serve pra uma parada. Fazer esse tipo de misto quente. Entendeu? Quando, na verdade, a misteira é um acessório que pode ser muito utilizado. De diversas formas. Entendeu? Você pode, pegar... Você pode, sério mesmo. Ó. Tipo, sobrou uma carninha de porco. Tu mete num pão francês. Perfeito. E queijo. E joga na misteira. Porra, irmão. E aí é o que eu te falo. Essa do corte diagonal não faz isso. Entendeu? Então ela é um produto menos versátil. Perfeito. Se você só puder ter ter um, tenha esse. Se tivesse, inclusive o grandes fabricantes de misteiras, Valita. Façam. Valita. Façam com aquele com um acessório, entendeu? Tipo, você pode modificar, tá ligado? Você pode trocar as placas. Nossa, ganhou demais. Entendeu? Beleza, que aí, irmão, todo mundo fica feliz. Sabe o que me deu saudade agora? Minha avó usava aquele de fogão? De fogão. Esse é muito forte. Que era tipo aquele pegador. Forte. Que era aquele aquele pegador. Meu irmão, isso é muito bom. Sim, mil vezes sim. Esse é o melhor de todos. Que vem com gosto do metal. Sim. Inclusive, muito bom. Tipo, né? A gente tá falando já de... A gente, tipo... Óbvio que a gente é velho, mas a gente não é tão velho assim. Tipo, a gente já nasceu na era nós já estamos mais gastos do que velhos. Talvez, pode ser também. Sim. Mas a gente já nasceu na era de ter uma misteira e tal em casa, que você liga na tomada. Porém, eu lembro do dia que meu pai chegou em casa puto, porque a misteira estava agarrando o misto quente, e ele comprou 2 negócios de botar no fogão. Um pra pão de forma e um pra pão francês. Ele chegou em casa do centro da cidade um dia. Teu pai é um senhor um tanto quanto prático. Não, maravilhoso. Pra dizer o mínimo.
Exatamente. E aí ele chegou, tipo, usou aquilo duas vezes. Meu pai era o rei de fazer isso, comprar coisas que ele ia usar 2 vezes e nunca mais ia usar. Uhum. Perfeito. A panela de arroz. Puta que pariu. Panela elétrica pra arroz. Eu acho que eu nunca usei panela pra arroz. Não, panela elétrica pra arroz ninguém nunca usou, cara. Então. Aquilo... Acho que isso é uma lenda, né? Tem eletrodomésticos pra mim que são esquemas da pirâmide. Vamos lá. É sério. Eletrodomésticos são esquemas da pirâmide. Produtos de uma forma geral. Bicicleta ergométrica. Esquema da pirâmide, irmão. Não. Esquema da pirâmide. Não, Esquema da pirâmide. bicicleta ergométrica ali pra um senhor que tá precisando movimentar as pernas, seja por varizes, seja por qualquer outro tipo de problema ali na perna, locomoção, tem seu valor, pô. Tem seu valor. Irmão, eu garanto pra você, eu não tenho esse dado, tá? Eu não tenho esse dado. Tá, tudo bem. É um dado vindo do Instituto Data, foda-se. Porém, eu garanto Data pra do você... meu cu. Instituto tirei do cu. Eu garanto pra você que 85% das bicicletas ergométricas do Brasil são cabides. Tá, que susto. Tá. São cabides hoje em dia. Ela não é mais utilizada, vocês só jogam roupa em cima. Pode ser. Eu garanto pra você esse fato. Pode ser, sim. Tá. Outro item. Panela de arroz elétrica. Tá, tudo bem. Porra, irmão. Também é esquema de pirâmide. Não tem como. Um eletrodoméstico. E tem outros também que se for usar, tipo, máquina de waffle. Esquema da pirâmide. Também acho. Esquema da pirâmide, total. Não parei pra pensar agora em um, mano. Não parei pra pensar agora em um. Enfim, pra mim, esses são alguns dos eletrodomésticos. Se você for botar aí uma lista, tem mais, tá? Se você tem botar mais. na Polishop, você encontra. Não, porra, a Polishop é um grande esquema de pirâmide. Exatamente. O Apolinário é um faraó do Brasil. Exatamente. Ele é o Tancamon brasileiro. Exatamente. Enfim. Incluindo a riqueza. Não, total. Vamos encerrar o programa que eu preciso jantar, por favor? Vamos, a gente devagou demais. Não, total, mas eu adoro... Essa é a melhor parte do programa, basquete muito Demais. segundo plano. Demais. Querer que a regra aqui de NBA Porra, me cansa. Foda-se o basquete. Tipo o Desimpedido de vez em quando o Chico manda. Foda-se o futebol é chatão, tá ligado? Exatamente. Enfim, galera, o The Block de hoje tá embalado, postado pra ver e saindo tag pra vocês no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Um abraço a todos e valeu! Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto.